taça do Campeonato Mineiro, está com a gente aqui no estúdio, vai ficar conosco até o bastidores, uma das taças mais bonitas que o Campeonato Mineiro já teve, na minha opinião, a mais bonita, principalmente com esse nome em Clóvis. Meu amigo da Federação Mineira que está aqui, estamos recebendo com muito carinho também, com esse formato lembrando as Champions do Real Madrid, eu gosto mais ainda, Simões. E tem um outro aspecto, né, Léo? É a final estadual mais importante do Brasil na temporada. É verdade. Porque é o maior clássico. Grêmio, Juventude, Flamengo e Nova Iguaçu, tem um Palmeiras e Santos, mas Atlético e Cruzeiro é maior. Não se compara Palmeiras e Santos, Atlético e Cruzeiro. Não compara. Rubem Júnior tá por aqui com as informações do Cruzeiro. Tudo bem, Rubinho? Tudo bem, Léo. Boa noite a você. Você já encostou na taça aí? Já fez alguma torcida? Já machuquei o ombro. É pesada, viu? É pesada, mano. O Clóvis citou bem. Ela começa pesando 15 quilos. Olha. Com o tempo, vai aumentando a carga. Claro, né? Você vai segurando muito tempo, vai ficando... É verdade. Eu sei que sua foto durou pouco tempo também, né? Durou. O braço até tremeu de ficar segurando pra tirar foto. Agora, ô Rubinho, e o Cruzeiro, hein? O Cruzeiro foi pra Quito, um resultado que não é de todo ruim, mas uma partida ruim, jogo tecnicamente fraco, mas voltou com um problemão na bagagem, Rubinho. Pois é, Léo. Um abraço a você, para quem nos acompanha aqui na turma do Bate-Bola, confirmando 6h10. O assunto não poderia ser outro. Agora é o clássico. Copa Sul-Americana sendo deixada de lado. Lembrando, o Cruzeiro voltou a participar de uma competição internacional depois de 4 anos. Um time reserva em campo, alguns titulares também entraram e também tiveram presença na equipe titular, como o próprio William na ala direita e o técnico Nicolas Camon no segundo tempo, tentando arrumar a casa para, quem sabe, um resultado positivo que não aconteceu. Mas agora o clássico já é pauta, Léo, e o Cruzeiro nessa maratona, né? Saiu já do Equador, lembrando, começou a preparação para o clássico no Equador, em Quito, apenas aquele trabalho leve, um trabalho físico. Outros jogadores também que permaneceram na Toca da Raposa vêm trabalhando de forma normal com a comissão técnica fixa da equipe do Cruzeiro. Deixou Quito por volta das 14h, hora de Brasília. Parou em Manaus para aquele abastecimento, né? Para aquela parada, para aquele almoço. E chega em BH já no final da noite, então sem tempo de preparação. Lembrando, os jogadores vão para a Toca, já iniciam, Léo, a concentração. Amanhã pela manhã finalizam o trabalho. Com certeza, um treino leve, tático, de bola parada pro duelo de domingo. O duelo de domingo com casa lotada e que vai carregar a interrogação do Zé Ivaldo. E o Zé Ivaldo que vem sendo pauta no Cruzeiro nas últimas semanas. Ou seja, Léo, por cartão amarelo, por cartão vermelho, ou por entrar no segundo tempo e arrumar a casa, como foi no sábado passado. E o Zé Ivaldo é a grande dúvida. Sentiu ontem a coxa esquerda, lembrando, ele já participou de 10 jogos dos últimos 13 do Cruzeiro na temporada. Foram 7 cartões amarelos e 1 cartão vermelho. Lembrando, ontem também teve o Zé Ivaldo com o cartão amarelo. Logo antes dele se lesionar. E o Zé Ivaldo, ao todo, na temporada, 400 minutos em campo, quase 4 jogos completos. E o que chama atenção nos números, Léo, porque o Zé Ivaldo em campo, o Cruzeiro não é derrotado. Então, por isso, o peso pro técnico Nicolas Camon, para quem sabe arrumar essa zaga pro duelo de domingo. É correr contra o tempo, porque uma lesão muscular na coxa esquerda sempre é muito complicada. Eu quero saber a opinião do professor Alexandre Simões, mas antes, quero dar um recado aqui da prefeitura. Ó. Sabia que Belo Horizonte é a 3ª cidade com mais árvores no Brasil? É isso mesmo. Segundo o IBGE, do governo federal, BH é uma das 3 cidades mais arborizadas do país. Outra pergunta aqui. Vocês sabiam que a ONU, a Organização das Nações Unidas, reconheceu BH como uma das cidades árvores do mundo? Isso é falso ou verdadeiro? É claro que é verdadeiro. É mais um título mundial para a nossa BH. Agora, tem um outro lado, que exige muito trabalho da prefeitura, né? Com muitas árvores, é normal que algumas fiquem mais velhas. E nesse caso, a podagem é importante, trocar principalmente por árvores novas. Então fica aqui minha dica para a prefeitura. Olho vivo. Quanto mais árvores em BH, melhor. E quanto menos desastres provocados, melhor ainda. Prefeitura de BH cuida bem das árvores da cidade. Ô Alexandre Simões, o Zé Ivaldo já foi muita pauta aqui com a gente em debates, programas, sobre a qualidade técnica dele e o comportamento explosivo, os cartões que ele toma, né? O certo é que
O Zé Ivaldo, nesse momento, é uma grande dúvida para o Cruzeiro. E, na minha opinião, professor, é uma baixa, se não jogar, muito séria para o Cruzeiro. Porque o Zé Ivaldo foi simplesmente o melhor jogador em campo na primeira partida da decisão. A entrada dele mudou o jogo. O Cruzeiro estava penando com a defesa, batendo cabeça, o Atlético amassando o Cruzeiro no primeiro tempo. E a entrada do Zé Ivaldo, com o comportamento do Cruzeiro, mas a entrada dele mudou o Cruzeiro na segunda etapa. Como que o Larcamón vai imaginar esse time sem o Zé Ivaldo no próximo domingo? Léo, eu acho que essa questão do Zé Ivaldo, ela determina até o esquema do Cruzeiro. Porque se tem o Zé Ivaldo, eu fico na dúvida se o Larcamón vai manter os 3 zagueiros com o Zé, o Neres e o João Marcelo. Eu acho que se tiver o Zé, ele vai com os 3 zagueiros. Mas se não tiver, eu acho que ele vai de 2. Ele vai usar o Marlon ali pela esquerda. O Vidalba tem ido muito mal, né? Foi muito mal no Clássico e ontem, de novo, foi muito mal. Embora ontem seja, é um lateral, mas de toda forma, ainda não conseguiu acontecer o argentino no Cruzeiro. Aí eu acho que a opção dele, e ele tem boas, pode ser por povoar o meio de campo. Acho que Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Pereira estão garantidos. Se ele for com 2 zagueiros, ele colocaria nesse meio aí Machado, o Cifuentes, o Machado, o Ramiro, o Vital. O meio de campo de ontem briga por essa 4ª vaga no meio de campo de domingo, caso o Zé Ivaldo não possa jogar. Aí eu acho que ele forma a zaga com o Neres e o João Marcelo. Eu gostei do Cifuentes ontem. Não que ele tenha feito um jogo brilhante, mas foi quem mais correu no meio-campo do Cruzeiro. Ele fisicamente, né? Ele entrega mais que a turma ali. O Cruzeiro teve a altitude ontem. Conversávamos isso, né, professor, mais cedo no Rádio Esportes, que a gente não pode ignorar uma dificuldade que ela vem a causar, mas a gente também não pode ignorar que o Cruzeiro fez um jogo ruim. E que jogadores que estavam tendo ali oportunidade de mostrar serviço não aproveitaram. Principalmente o lado esquerdo, Vidalba / Barreal. Eu não gostei ontem. O adversário, né, Léo? Por mais que o Cruzeiro tenha usado uma equipe alternativa, do meio pra frente reserva, mas o adversário é de um nível técnico muito baixo, né? E esteve muito mais próximo da vitória do que o Cruzeiro, né? Mandou 2 na trave do Rafael Cabral. Aquela bola no finalzinho ali, que foi aquele chute da meia-lua. Então, quer dizer, é preocupante nesse aspecto, né? De que realmente o Cruzeiro tem altitude e eu sei que isso atrapalha e cada um reage de uma maneira. Não é La Paz, mas de toda forma, cada jogador reage de uma maneira diferente, mas realmente fica a imagem de que, assim, os reservas imediatos do Cruzeiro tiveram a oportunidade num jogo grande, estreia de Copa Sul-Americana, e corresponderam muito pouco, né? Você destaca aí o Cifuentes, o Barreal, por exemplo, que é uma grande expectativa, e tinha mostrado até serviço em alguns jogos. Eu acho que ele é bom jogador, mas ontem ele foi mal. Foi muito mal. O Papagaio, eu acho que mostrou definitivamente que o Dineno é o titular absoluto. Hoje eu recebi uma brincadeira do Papagaio, mandaram assim, não é papagaio, é apapagado. Ele não aproveita as oportunidades, e ele tá tendo, ele não pode reclamar. Dineno ficou fora aí um jogo, ele joga, ontem ele estava no comando de ataque, mas simplesmente não aproveita. 6h17, beleza. O Cruzeiro tá montando aí uma operação para ver se consegue contar com o Zé Ivaldo. Não contando com o Zé Ivaldo, contando com o Zé Ivaldo, o resto do time, como foi o dia, como é que tá a preparação? Pois é, Léo, em nome de Betfair, com Betfair e o Cruzeiro, o jogo é outro. Confirmando 6h22, o Cruzeiro já tem horário para desembarcar em Confins. Será às 10 horas da noite. A delegação segue para a Toca da Raposa, aí tem aquele jantar, aquele descanso e amanhã pela manhã finalizando, portanto, a preparação. E o que deu para apurar, Léo, é que o Zé Ivaldo realmente, por ser uma lesão muscular, vai depender mesmo dentro dessas 24 horas, não se dá para cravar se o atleta vai reunir condições de jogo para o domingo ou não. Tudo indica que o Zé Ivaldo fica mesmo como essa dúvida pro vestiário, mas ele só vai atuar se estiver 100%. Aí entra o próprio Vidalba, que foi titular no primeiro clássico. O Simões comentava na primeira parte sobre o Vidalba não está correspondendo, a todo o cartaz, quando ele foi contratado. E fica essa interrogação mesmo. No meu campo tem Lucas Romero, tem Lucas Silva, aí quem sabe o Cifuentes, apesar de ter jogado os 90 minutos contra a equipe do Universidade Católica.
E outra questão, Léo, o Cruzeiro podendo atuar com o Arthur Gomes mais pelo meio ou na ponta. E tudo indica, pela apuração nossa, que o Cruzeiro vai resgatar aquela equipe, diferentemente que fez o técnico Nico Larcamon contra o Atlético, que ele utilizou durante todo o campeonato estadual. E fica essa interrogação mesmo, a única dúvida com relação ao Zé Ivaldo, que, né, como é o destino, na semana passada foi reserva e agora está sendo aí o grande pilar, né, a grande base do setor defensivo do Cruzeiro, se joga ou não. É verdade, nada como um dia após o outro. Agora, ô Simões, qual seria a melhor estratégia para o Cruzeiro no domingo? Porque o Cruzeiro não vai estar jogando na Arena MRV, onde ele costumeiramente tem se dado muito bem. O Cruzeiro vai jogar no Mineirão, com 60 mil cruzeirenses, com uma expectativa e uma atmosfera bem diferente das que ele tem enfrentado nos últimos jogos. Tem uma vantagem, se empatar é campeão. Qual deve ser o comportamento do Cruzeiro? Pois é, ô Léo, não é entrar em campo pensando na vantagem, mas também não é desprezá-la, né? Até porque a gente falava no Rádio Esportes de hoje, os melhores momentos desse Atlético, é o mesmo time do ano passado, na temporada de 2023, no retorno do Brasileirão, foi justamente em partidas em que teve a chance da transição rápida. No clássico de sábado passado, foi muito isso. O Atlético faz um gol logo no início e constrói oportunidades e constrói o gol do Hulk, assim, explorando espaços na defesa do Cruzeiro, explorando espaços que o Cruzeiro deixou. Quer dizer, o Cruzeiro deixou esses espaços na Arena MRV porque tomou um gol com 7 minutos. Ele entra no Mineirão com um 0-0 que lhe dá a taça. Claro que não dá para jogar o tempo inteiro só pensando nesse 0-0, mas também ceder o contra-ataque ao Atlético é muito perigoso. Até porque o Atlético tem uma transição muito rápida e principalmente o Paulinho, mas o Hulk também, são jogadores que sabem explorar muito a linha do impedimento. Eles sabem explorar a linha do impedimento. Tá? Então, quer dizer, é uma situação que o Larcamon vai ter que até administrar, né? Porque o torcedor é todo cruzeirense. E a torcida, de certa forma, é uma pressão. Uma pressão pro time, ir pra frente, pro time e pra cima. É verdade. 6h25, então vamos arrematar o Cruzeiro, Rubinho. Pois é, Léo, e chamando o torcedor do Cruzeiro, né, nessa véspera de clássico sempre muito especial, toda a programação da Itatiaia, hoje dentro antes do apito, né, com a nossa Nath Fiuza, Dani Rodrigues, Mauri Dornelles, também o nosso Ale Oliveira, estará a Bianca Brasil, ela que é atleta, né? Linha de frente. É a 10 do Cruzeiro. É a 10 e joga bola, hein? Ela é craque, mano, joga muita bola. Bianca Brasil participando do Antes do Apito e também dentro do Bastidores Especial teremos o Ricardinho, o Mosquitinho Azul, e como faz falta nesse meio campo, representando o Cruzeiro. Do outro lado teremos também representando o Atlético, o Mancini. Ricardinho, o Mosquitinho Azul, deixando saudades, hein, Léo? Sem dúvida alguma, jogou muita bola. Tanto ele quanto o Mansa. Muito legal, hein? Já fica o convite para o Bastidores. Ricardinho e Mancini. 2 caras que marcaram épocas jogando por aqui. O Ricardinho, o Mancini chegou a Roma, né? Jogou seleção brasileira. O Ricardinho chegou a jogar na seleção, Simões? Sim, foi convocado. Ricardinho foi convocado? Foi convocado. Jogava muita bola. Sim, muita bola. É um dos caras com o maior número de títulos do Cruzeiro. O Ricardinho, né? Ganhou tudo o Ricardinho, impressionante. Fica então o convite, às 8 horas